A conversa de redação, que tem a participação dos jornalistas Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes, William Travassos e a economista Rita Mundim. Vamos aqui aos nossos temas de hoje. Depois da avalanche de fake news em torno do Pix, o governo federal acusa e recua, e decide revogar a medida da Receita Federal que previa o monitoramento de transações financeiras. A Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar as informações falsas sobre o Pix. Eu começo com você, Rita Mundim. Bom dia. Bom dia, Kátia. Olha, o que aconteceu, na verdade, é que o vídeo do Nicolas Ferreira, ele foi feito de uma forma muito clara e muito cirúrgica, mostrando os efeitos dessa medida na economia informal. E nós somos o país onde a economia informal é muito grande. Então, aquele que não tem como comprovar a renda, que faz um bico, que não emite uma nota fiscal, e aí a gente está falando tanto do ponto de vista da pessoa física, que transaciona e pode transacionar acima de R$5.000, como da pessoa jurídica acima de R$15.000, eles seriam chamados pela Receita Federal e sim, aí sim, tributados, eles cairiam na malha fina. Então, essa foi a interpretação que o vídeo do Nicolas mostrou para grande parte da população brasileira que trabalha na informalidade. Daí essa repercussão. Então, essa é a minha análise. E houve também, como eu mesma fiz um comentário aqui, uma falta de sensibilidade ao momento. Então, nesse momento de tanto questionamento, de tanta polêmica, por exemplo, os bancos, eles já cobram Pix da pessoa jurídica desde que o Pix foi lançado, há muito tempo. Mas geralmente essa cobrança era feita na emissão do Pix. E a partir do início do ano, a Caixa, que é um grande banco e o controle da União, passou a cobrar o Pix no recebimento, aliás, passou a cobrar uma taxa, são tarifas bancárias, no recebimento do Pix. Então isso causou, dentro das pessoas jurídicas formais, uma revolta também. Então foi muita confusão. Então, assim, eu até no comentário, eu disse que é falta de percepção em relação ao momento, confusão. Então, é crise de comunicação mesmo. Inclusive, como foi feito no anúncio do pacote. O pacote de corte de gastos, o governo ele foi demorando e foi criando aquela expectativa em cima do pacote. Quando ele solta um pacote de corte de gastos, ele solta junto com o pacote de corte de gastos uma medida de renúncia de receita, que foi a possibilidade de isentar o imposto de renda para quem ganhasse até R$5.000. Então é muita confusão na informação. Trocaram o comando aí, vamos ver se o marqueteiro consegue fazer mágica. Marcelo da Fonseca, bom dia. Durante a onda de notícias falsas envolvendo a transação via Pix, teve até queda, nas transações, uma queda de 11%, segundo o Banco Central, a maior desde o lançamento do serviço em novembro de 2020. E a gente lembra que o Pix é usado por 76% da população. E lembrou um pouco aquele fenômeno na época da vacina contra a Covid-19, quando as pessoas começaram a lançar dúvidas sobre qual que era o real efeito da vacina, inclusive que haveria a possibilidade de implantação de chip nas pessoas. Então o monitoramento foi interpretado também dessa maneira, o monitoramento anunciado pela Receita Federal, de que as pessoas seriam monitoradas até na sua vida pessoal mesmo. Bom dia, Kátia, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Kátia, eu acho que o que essa crise toda, o que essa movimentação que aconteceu escancara é a falta de credibilidade que o governo Lula tem. A falta de credibilidade, inclusive, que a equipe econômica do Lula tem. Porque o que as pessoas começaram a pensar é o seguinte: será que o governo está falando a verdade ou está falando a mentira? E aí começa a lembrar de outros casos, O governo que no início anunciou que ia taxar as blusinhas lá da Shein, da Shopee, depois desmentiram, não vamos taxar. E aí, no fim das contas, voltaram a taxar. E hoje, a população paga um pouco mais caro. Aquele mesmo governo, que anunciou no fim do ano, a isenção do imposto de renda vai ser a partir de R$5.000. E depois a gente foi entender, não é em 2025. Isso, na verdade, é para 2026, ainda vai ser discutido com o Congresso. Então, que credibilidade esse governo tem? O mesmo governo que chegou falando que ia quebrar todos os sigilos de 100 anos, O governo falou que essa medida não ia acontecer no governo Lula e, de repente, o que a gente tá vendo vários pedidos de informação não sendo respondidos e o governo,
né, colocando o sigilo de 100 anos. Então, essa história toda, o que para mim ficou muito claro, além da bateção de cabeça na comunicação, é que o governo Lula não tem credibilidade. Ele anunciou uma medida que a gente fica até confuso, porque agora estão falando que na prática não ia mudar nada. Mas, poxa, se não ia mudar nada, por que anunciou isso? Qual foi essa mudança que ia valer a partir do primeiro dia, que o governo considerou necessária e que na prática não ia mudar nada? Mas além dessa bateção de cabeça, é a falta de credibilidade. E fica a pergunta também, por que revogou? E por que agora voltou atrás? Agora, as pessoas não acreditam no governo. E aí, você tem um problema gigante, porque, né, a gente precisa acreditar que nossos representantes estão, né, fazendo medidas, tomando ações para melhorar a vida das pessoas. Pelo que parece, a população não acredita no governo Lula. Ô, William Travassos, pois não, Rita? E reforçar o ponto do Marcelo, porque o governo, além de revogar, ele lançou uma medida provisória para poder ter credibilidade que ele estava revogando. Passando a palavra aqui agora para o William Travassos. Ô, William, e em meio a essa falta de credibilidade exposta, né, que o Marcelo da Fonseca citou aqui, há umas correntes que estão interpretando este momento também como uma vitória da direita nas redes sociais e que derrotou o governo aí nesse imbróglio envolvendo a taxação ou não do Pix. Bom dia, Kátia Pereira. Bom dia a turma da bancada, o ouvinte da Itatiaia. Eu acho que não é uma vitória da direita. Na verdade, é uma vitória da democracia. Quando você volta no tempo e vai lá em 2005, né, você tinha um outro tipo de mecanismo para negociar com o Congresso. Você tinha, por exemplo, o mensalão, que foi um grande escândalo em 2005, que era a compra de votos, né? E você tinha uma oposição talvez não tão ferrenha. Hoje, com o evento das redes sociais, com essa oposição mais clara a um governo, você tem a democracia. Tem gente que vai falar assim, olha, não é assim. E essa comunicação que hoje a oposição tem é muito forte. Você citou aí, né, a Edilene mais cedo citou as visualizações do vídeo do Nicolas. Para o bem ou para o mal, hoje a gente consegue ouvir a oposição. Você tem aí nomes como o Nicolas Ferreira, o delegado Palumba em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a turma que critica o governo e exerce o seu poder dentro de uma democracia. E isso é bom para todo mundo. Agora, essa falta de credibilidade do governo, essa insegurança é muito relacionada à preocupação de 2026, porque a aprovação do governo é ruim, porque o governo não consegue se acertar, talvez porque não tenha mais os mecanismos que nós tínhamos, né? E nós não tínhamos todos aqueles cordeiros para manipular. Hoje você tem oposição e tá tudo bem, gente. Isso é democracia, o importante é a gente discutir. E se tem fake news, as pessoas serão responsabilizadas, mas hoje a gente consegue ouvir a oposição, talvez em função da democratização desse meio digital. A gente passar a palavra para a Edilene aqui, Marcelo também ainda quer fazer uma abordagem, mas é só para a gente deixar claro aqui que a gente fez muitas apurações no decorrer do dia de ontem, né? Principalmente a nossa equipe do portal itatiaia.com.br e, como a Rita também já citou, desde 2020 os bancos já poderiam fazer a cobrança no caso de pessoas jurídicas. A Caixa Econômica Federal passou a fazer só em setembro do ano passado, mas pessoas físicas e microempreendedores individuais continuariam livres e continuam, né? Porque agora foi revogada, continuariam livres de qualquer taxação por parte do Pix. Você quer falar, Marcelo? Esse aumento essa cobrança da Caixa, ela mostra mais uma bateção de cabeça do governo Lula. Porque em junho de 2023, né, quando a Caixa anunciou que ia voltar, ia ter a taxação do Pix, o governo correu para falar que não. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele deu uma entrevista falando, olha, a Caixa não vai taxar o Pix, nem de pessoa jurídica. E aí, passa um ano, começa a taxar a pessoa jurídica também. Então, é realmente impressionante. Eu acho que o vídeo do Nicolas, por que eu acho que ele bombou tanto, ele ganhou essa repercussão toda? Porque o deputado conseguiu colocar toda essa angústia das pessoas com o governo em um vídeo curto, né, mostrando como que as incoerências do governo ficam claras e incomodam a população. Ele conseguiu traduzir isso num vídeo e aí realmente afetou, né? O vídeo do Nicolas derrubou a medida do governo federal. Ele conseguiu falar com o público do Lula também.
E isso trouxe um desconforto para o governo. Oi, Edilene, bom dia para você mais uma vez. E os bastidores dessa revogação, Edilene, você já trouxe alguma coisa hoje na coluna Em Cima do Fato? E há também uma avaliação de que o governo demorou demais para tentar esclarecer o que realmente pretendia a Receita Federal, né? Exatamente, Cátia. O governo demorou a esclarecer porque, de fato, é difícil de esclarecer. Desde o início, o governo vem falando que não haveria taxação do Pix, e de fato não há. Mas essa medida de aumentar a fiscalização, conforme nós já dissemos aqui, trouxemos isso na segunda-feira na coluna Em Cima do Fato, e foi isso que o Nicolas trouxe no vídeo dele ontem também, e que o Flávio Bolsonaro tentou trazer no domingo, é o seguinte: no final das contas, com maior rastreamento das transferências de Pix, o governo poderia aferir melhor a renda do cidadão brasileiro, e com isso, pessoas que porventura estariam sonegando impostos poderiam cair na malha fina, e o governo ia aumentar a arrecadação. Isso poderia ser visto como uma medida compensatória para outra medida já anunciada pelo governo, que é aumentar a isenção, a faixa de isenção do imposto de renda, que hoje pega quem ganha até R$3.000 por mês. E a partir de 2026, uma promessa de campanha de Lula deve ser até R$5.000, mas em compensação, quando aumenta a fiscalização, aumenta também a chance, a possibilidade de pegar aqueles que porventura estariam sonegando. A oposição pegou esse gancho e o Nicolas fez um vídeo muito preciso que acabou provocando a derrubada dessa medida por parte do governo. Essa foi uma decisão de comunicação. Fernando Haddad se reuniu com Sidônio Palmeira e com as lideranças do governo federal, inclusive o próprio presidente Lula, e a decisão foi de derrubar essa medida, revogar, porque estava difícil mostrar que o governo não queria aumentar a arrecadação. É certo que não tem taxação de Pix? É importante dizer isso é certo. Quem falou que tinha taxação está mentindo. Agora é difícil, por exemplo, pegar uma mentira no vídeo do Nicolas Ferreira, que é o que o Guilherme Boulos está tentando fazer, está processando o Nicolas por fake news, porque o vídeo do Nicolas, embora ele fala que hoje não há taxação, mas futuramente pode haver, ele fala que, assim, resumindo, porque ele não usa essa palavra, mas que o governo estaria querendo pegar, perseguindo aquelas pessoas que hoje estão na informalidade, que seriam tratados como grandes sonegadores. Esse tipo de informação, é difícil o governo dizer que o Nicolas cometeu uma fake news. O governo tentou essa frente de criminalizar quem estava fazendo vídeos que porventura deturpassem a informação, mas no fim das contas teve mesmo foi que desistir, e trocou recentemente de ministro da Secretaria de Comunicação. Agora Sidônio Palmeira foi essencial nessa tomada de decisão. Enquanto ele administrava essa grande crise de comunicação do governo, o ministro Paulo Pimenta, que é o ex-chefe da pasta, postou uma foto com um drink na beira da piscina, ou seja, deixa que eu fui substituído, deixa essa confusão na mão do Sidônio Palmeira. E mais um ponto que é importante, provou qual é o papel de uma oposição. De fato, Nicolas Ferreira conseguiu fazer com que o governo desistisse. O papel de uma oposição na democracia é essa: quando há algo que eles não concordam, é preciso fazer esse enfrentamento público. E um outro ponto que é muito importante, Flávio Bolsonaro tentou fazer o que Nicolas fez antes dele no final de semana e não conseguiu. Isso mostra o engajamento do deputado federal mineiro dentro da direita e também para além da direita brasileira. Uma força que o clã Bolsonaro não teve, ele teve, e o próprio Bolsonaro, depois da medida ontem, postou um vídeo que hoje tem 500 mil visualizações, enquanto o vídeo do Nicolas Ferreira ultrapassou 200 milhões de visualizações. Pois é, agora... Pois não? O governo menosprezou a força da informalidade no Brasil. E a informalidade no Brasil, ela é grande porque a taxação é absurda. Então, esse é o problema estrutural. A taxação é absurda e as pessoas fazem um por fora. Isso iria pegar o por fora e você ia ter que prestar conta da receita daquilo que você não consegue mais pagar imposto. Então, houve um desrespeito, assim, digamos assim, ao excesso de taxação que o próprio governo pratica e ao tamanho da informalidade no Brasil, que é necessária pelo excesso de taxação. E o Nicolas foi cirúrgico. Parabéns, Nicolas Ferreira. Só que aí tem um probleminha, Rita, porque a gente não pode compactuar com sonegação de imposto. Não é isso. Não sim, é isso. Mas aí a gente tem que entender que nós vivemos numa democracia que a sociedade tem um custo. O que o governo tem que pensar em diminuir, aumentar a base e diminuir a taxação. Chega, nós estamos no limite. E aí, esse é o problema do Brasil, nós temos que resolver isso. E por que o governo não faz? Porque quer gastar mais. Então assim... Não, porque gasta mal. E gasta mal. Porque quer gastar mal. Sim. E porque o governo não tem a mesma capacidade tecnológica de mostrar seus gastos como ele tem de nos tributar.
Mas aí fica uma outra dúvida. O assunto ele é complicado, porque as dúvidas continuam. O monitoramento ele não ia alcançar, aliás, a taxação, ela não ia alcançar pessoas físicas e microempreendedores individuais, né, Rita? Então, não, Kátia. Você seria chamado na Receita, você cairia na malha fina. Se você não tivesse com renda, porque você faz a sua declaração. Se você faz a sua declaração ou não faz e excede nos seus PIX, a Receita vai lá e fala, vem cá, meu amigo, de onde que saiu esse dinheiro? E aí te cobra o imposto. O Sidônio Palmeira vai ter... O PIX não seria taxado ou tributado, nem as empresas e nem as pessoas na fonte, no PIX, mas na prestação de contas junto à Receita de uma renda não declarada. O Sidônio Palmeira vai ter muita dor de cabeça ainda, Eu sei que se eu fosse o Sidônio, se eu fosse o Boulos, deputado do PT, deixa essa pra lá, vocês perderam. Não vai caçar confusão de falar que o Nicolas está falando fake news, processar, porque quanto mais mexer, mais vai ficar pior pro governo. Aí, Edilene, fica muito simbólica essa imagem aí do Paulo Pimenta brindando, né? Tomando um drink na beira da piscina, Edilene. Pois é, a missão do Sidônio Palmeira é uma missão muito difícil. O governo tem que ampliar a comunicação dos atos que acha que não está fazendo e tentar, na base ali, na hora de tomar decisões, ouvir também o ministro da Secretaria de Comunicação, porque muita coisa é isso. Então é fundamental que ele participe das decisões do governo. Porque, por exemplo, se não tivesse optado por publicar essa medida, essa instrução normativa da Receita, essa confusão toda não tinha sido feita. Ou se tivesse feito isso em outro momento, com mais transparência, o andar da carruagem seria outro e o governo não sairia com a imagem de derrotado pela oposição. Inclusive, o Sidônio, ele tem que gastar menos e gastar com qualidade, para que as pessoas reconheçam que o governo tem gestão. Inclusive, Edilene, o Sidônio, você tem essa informação aí, ele vai coordenar também as assessorias dos ministérios, né? Para que não haja tanto ruído em informações, principalmente aquelas que atingem o cidadão comum. Tudo no guarda-chuva dele para ninguém sair da linha e não haver erro de comunicação. Gente, vambora. A Cirantão tá chegando aí. 8h59.